Fala galera, questãozinha de articulação sobre uma haste, tranquilo? E é muito legal essa questão. Gente, eu vou até fazer uma variação dessa questão, colocando outra aqui embaixo, porque pode muito bem estar caindo em vestibular também, tá bom? Só que nesse caso aqui eu vou ligar a haste bem no meio aqui, tá bom? Bem no meio aqui dessa trajetória. Galera, o que a gente tem que perceber é o seguinte. Essa hastezinha aqui, né, que a gente tá vendo bem aqui, ela tá bem aqui, ó. O peso dela sempre vai sair aonde? O peso dela sempre vai sair no meio dela. Tranquilo todo mundo? O peso dela sempre vai sair no meio dela. A gente sabe que para ela estar em equilíbrio, é preciso que o torque realizado do peso com o TY, né? O TY, Ítalo, é a decomposição da força da corda, né, da tração aqui para cima. A gente precisa que o torque realizado com TY e o torque realizado com peso sejam iguais, para que essa haste fique em equilíbrio, essa barra aqui fique em equilíbrio, tranquilo? Para isso acontecer, você vai perceber que por TY estar mais distante, ele vai precisar ser menor do que o peso, beleza? Por quê, Ítalo? Porque o torque depende de quê, pessoal? Depende da força e da distância. E aí, quando eu tenho torques iguais, quanto maior a distância, menor vai ser a força. Então, olha só, TY vai ser menor do que o peso. Gente, se TY é menor do que o peso, a barra está em equilíbrio, não tá? Se a barra está em equilíbrio, é porque o torque é zero, só que as forças resultantes precisam ser iguais a zero. Ítalo, mas o TY é menor do que o peso, então a TY vai precisar de uma outra força que ajude ela para anular o peso. Mas essa força não pode gerar torque, né? Senão o torque não vai ser nulo. Ah, professor, e onde é que essa força vai ser? Vai ser justamente onde a articulação vai atuar. Tu já viu uma hastezinha que a articulação quebra? Pode acontecer. Às vezes a articulação ela teve que realizar uma força maior do que ela podia fazer. O que ela fez? Ela racha, quebra. Tranquilo? Então onde é que eu posso tentar ver um exemplo disso? Pensa nessa articulação como sendo aquela articulação da rede. Que tu coloca aqui a rede pendurada, tal, só que lógico, não tem uma barra, tal, mas pensa na rede pendurada. E aí vai lá e tora aquela articulação. Por quê? Porque ela teve que realizar uma força maior do que o que ela podia. Tranquilo? Então, voltando aqui, por exemplo, da questão. Essa articulaçãozinha aqui, ela precisa ajudar a TY. Ou seja, ela vai precisar realizar uma força vertical para cima, beleza? Que força vai ser essa? A força, beleza, da articulação. Que, somada com TY, vai anular a força-peso, tranquilo? E o torque vai ser igual, não foi, professor? Mas essa daqui não interfere no torque, porque a haste é o próprio ponto, a articulação é o próprio ponto de equilíbrio, beleza? Ítalo, vem cá. Então a resposta era para ser para cima, vertical para cima. Por que não é? Porque além disso, perceba que essa articulação ela está presa em uma superfície. Se a articulação está presa na superfície, é porque ela vai fazer uma força na superfície e vai sofrer uma reação. Ela sofre uma reação aqui, ó, na horizontal para a direita. Tranquilo? E aí, professor, isso aqui foi a força de reação que ela sofreu da superfície. E aí, teacher? E aí, meu irmão? Que aí a força resultante entre essas duas sempre vai passar onde? No meio delas, beleza? Então a força resultante passa aqui no meio delas. Vai ser a resposta à nossa questão letra E. Ítalo, vem cá. Eu já vi uma questãozinha caindo, inclusive quero muito que caia no Enem, que é o seguinte. Ele te dá várias posições. Ele te dá várias posições de como está aqui essa angulação. Essa aqui é uma das posições. Vou colocar uma segunda posição aqui para ti, beleza? Colocar uma segunda posição aqui para ti, em que ela está antes do centro. Pronto, bota ela bem assim. Muda aí, então, as coisas nas situações, questões, muda as forças restantes, muda. Aqui, quando ela está no meio, quando ela está bem no meio, você vai perceber o seguinte. Gente, quando ela está bem no meio, você vai ter o peso. O peso dela já é aqui. O peso dela sempre sai no centro de massa, né, professor? Que é no meio, pois é. O peso dela vai estar aqui para baixo também. E aí, professor? E aí que a tração, quando ela se dividir, esse TY que vai estar para cima, olha o TY aqui para cima, ele está na mesma distância que o peso, para o ponto de equilíbrio. Ou seja, para a articulaçãozinha que está bem aqui. Se estão na mesma distância, é porque vão ter a mesma força, tranquilo? Então, professor, se vai ter a mesma força, é porque nesse caso, quando, né, a corda, o fio for colocado no meio da haste, o TY vai ser igual ao peso. Por quê, professor? Porque para gerar o torque ser igual, né, depende da força gerada e da distância. Se a distância é a mesma, é porque a força é a mesma. Gente, se a força já é a mesma, a força restante é zero, eu não vou precisar de nenhuma força da articulação para ajudar. Então não vai ter nenhuma força aqui, ó, da articulação nem para cima nem para baixo para poder ajudar. Ah, professor, que massa, velho. Pois é.
O professor vai torar a articulação? Muito difícil torar a articulação nesse caso. E aí, professor, qual é a única força que vai atuar na articulação? A única coisa que vai atuar na articulação é a reação na superfície. Porque a articulação está presa na superfície, tudo que tem contato... Aqui, ó, essa caneta está em contato com o meu dedo. Então a caneta está gerando... Aqui é o meu dedo, aqui é a caneta está gerando um contato com o meu dedo e vai sofrer uma reação, tranquilo? Então a articulação sofre uma reação para cá. Então, no caso dessa questão, né, se ela fosse no meio, a resposta seria que a força resultante sobre a articulação seria aqui, ó, horizontal para a direita. Caramba, professor, que massa. E aqui, professor, nessa situação aqui? Cara, nessa situação, melhor ainda, hein? Nessa situaçãozinha aqui vai acontecer o seguinte. Olha só, o peso, professor, de novo, né, teacher? Pois é, de novo, o peso está aqui no meio. Beleza? E agora perceba que o TY, ele está mais próximo da barra. Na primeira ele estava mais distante, né, professor? E agora? E agora ele está mais próximo. Professor, e aí? E aí, cara, você vai perceber o seguinte, gente, tá aqui a articulaçãozinha aqui, ó. A gente sabe que o torque precisa ser igual para eles poderem manter o equilíbrio. Professor, o TYzinho aqui, como ele está mais perto, na menor distância que ele está, ele vai precisar ter uma maior força. Quanto maior a distância, menor a força. Então, nesse caso aqui, quando o TY está mais perto, ele vai precisar realizar mais força. O TY vai ser maior do que o peso. Por quê, professor? Porque aí o torque gerado vai ser zero. O torque depende da força e da distância. Quanto menor a distância, maior a força. Quanto maior a distância, menor a força. Então, agora, o TY, a força realizada por essa corda, foi maior do que o peso da barra, né, que foi colocado aí da haste. Professor, e agora, macho? E agora que beleza, o torque vai ser igual, mas vai precisar de uma força que não realize torque, né, que é justamente a força da articulação, que ajude, nesse caso agora, o peso para poder anular com o TY, porque a força não precisa ser zero. Então, nesse caso aqui agora, ó, a força da articulação na vertical vai estar para baixo. Tranquilo? Por quê, professor? Porque ela vai ajudar agora o peso para poder anular com o TY. Além disso, ela sofre uma normal, né, professor, para cá, né? O pessoal chama de normal, chamado força de reação, né, da superfície. E aí, teacher? E aí, cara, que a resultante vai passar aqui no meio. Então, olha só. Quando, por acaso, a barra estiver mais perto, a força resultante dela fica assim. Quando estiver no meio, a força resultante fica aqui. E quando estiver depois, a força resultante fica para cá. Eita, professor, posso até fazer uma decoreba, né? Longe fica assim, aí quando chega na metade fica reta, depois desce. Pois é. Mas o importante é que você entenda as relações de equilíbrio, de torque. E também o quê? Porque o que é o equilíbrio gerado? O equilíbrio gerado depende de dois fatores. Depende do torque, né? Quando ela quer rotacionar, o torque precisa ser igual. E a força resultante também precisa ser igual. Por isso que quando a gente muda as posições, as forças ficam mudando. Tranquilo? Mas o torque permanece sempre igual. Isso é um dos princípios da estática. Então se liga nessa questão muito boa para estar caindo em prova aí de vestibular, né? Contextualizando um pouco melhor, caindo em prova vestibular. Tamo junto, um abraço. Tá no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal. Ajuda a gente aí, por favor. Vamos embora. Valeu!